Gênesis capítulo 28, versículo 12 a 16. Nós colocamos no nosso coração, nesse retiro, abrir o nosso coração para um desafio de Atos 29. Atos capítulo 29. Esse foi um desafio do nosso coração em trazer como realidade para nós, como igreja, e entender que a obra de Deus, ela não parou, ela não terminou, que Deus continua sendo o mesmo. Amém? E diz a palavra do Senhor: aqueles que creem em mim farão obras ainda maiores. Eu acredito que isso quer dizer Atos capítulo 29, ok? Gênesis 28, versículo 12 diz: então Jacó sonhou, e ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul, de leste a oeste. E por meio de você e de todos os seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares onde você for. E farei com que você volte para esta terra. Eu não abandonarei, até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: de fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Você pode dizer amém? Amém. Mais um texto ainda. Êxodo capítulo 33, versículo 14 a 16. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Até aqui. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, pede para Deus falar com você. Se você puder, ora por quem está do teu lado também. Vamos lá. Alguém ore por mim. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, a sede aqui, a fome aqui, alguns até, Senhor, estão como que agitados, porque o Senhor vai falar algo. Alguns hoje vão dizer assim: Deus já falou isso comigo. Alguns vão dizer: pastor, Deus tem me incomodado tanto com isso. Porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra ela é viva e eficaz. Hoje alguns vão ter um encontro pela primeira vez com a tua palavra, vão ouvir a tua voz de uma forma que nunca ouviram. Por isso, Deus, nós pedimos agora: torna fácil a tua palavra, usa da minha vida, longe de mim todo cansaço, toda distração, Senhor. Que agora eu seja agora um instrumento para pregar a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Toda vez eu peço para você dizer para a pessoa do teu lado assim: Deus vai falar com você. Eu vou aumentar só um pouquinho, já que você vai falar mesmo, né? Você vai olhar para alguém, se for solteiro, capricha, se for casado, você vai, né? Você vai falar assim: olha, eu te amo e Deus quer falar com você.
Gente, solteiro é um barato, né, cara? Amém. Glória a Jesus. Um homem sobreviveu à queda de um avião numa ilha, e nessa ilha lá, desesperado, sem saber como ele ia sobreviver, aos poucos ele foi juntando os destroços do avião, e nesses destroços, nas bagagens, nas coisas, ele localizou uma Bíblia. E ele então, ali com o passar do tempo, começou a ler aquela Bíblia. Ele nunca tinha lido a Bíblia, começou a ler a Bíblia, e aos poucos aquilo foi tomando conta da vida dele. Ele foi sendo impactado pela leitura, e ele então, naquela hora, lendo ali a palavra de Deus, ele pediu para Deus, ele falou para Deus: não deixa eu morrer, eu preciso conhecer essa igreja, eu preciso conhecer essa igreja. E ele foi salvo. Foi salvo. Primeira coisa que ele fez foi procurar uma igreja. Só que ele chegou na igreja, ele não viu nada do que ele tinha lido. E aí ele ficou em crise, foi procurar o pastor e falou: pastor, eu queria achar a igreja que eu li na Bíblia. O senhor pode me indicar uma? Eu queria falar sobre isso. Essa igreja da Bíblia, né? Eu queria ministrar com vocês hoje aqui. Nós estamos falando sobre Atos 29 o tempo todo, mas hoje eu queria falar sobre Deus conosco. Fale assim comigo: Deus está conosco. Fala para alguém assim: Deus jamais vai te abandonar. Gente, nós, nesse período todo aí, e hoje foi falado aqui que há um ano atrás, né, no retiro, o retiro que não teve, que Deus já tinha nos dado essa palavra de Atos capítulo 29, o desespero é nós voltarmos a uma realidade. Ela já existiu, mas nós fomos nos perdendo, né? O desejo do nosso coração é que volte à tona, volte a ser realidade, voltar a viver a parte mais simples, a parte mais real, a parte mais viva, né, da igreja, né? A igreja empolgante, a igreja relevante, a igreja apaixonada. Alguém quer isso também? Diga amém. Né? A igreja que vale a pena, né? A igreja que você fala: é essa aí, é essa. Então eu queria falar sobre Deus conosco. E eu às vezes vou pregar em outros lugares também, então vou falar da Carisma, mas alguns lugares que eu vejo isso também. Nós nos preocupamos muito em ter um local muito bom, um local muito agradável, um local grande, um local confortável. Então nós temos o local, nós temos uma estrutura, a gente se preocupa com a estrutura, muito bom, tem que ter uma estrutura, tem que ter música muito boa, um conjunto, um som, tem que ter tudo isso. Mas acredite, com o passar do tempo, a gente não faz, a gente não dá, a gente não faz questão, a gente nem lembra que Deus não está dentro da igreja. Está tudo funcionando, o ventilador está ligado, a luz está acesa, tem gente na porta, tem música, tem tudo. Então nós nem
Se alguém falar, gente, Deus não veio hoje, a gente fala, oh, então ele faltou. Porque na nossa cabeça nem incrível, incrível. Um pastor estava pregando numa igreja, e ele estava tão preocupado, porque no espírito que testifica, não estava batendo, alguma coisa ali estava confrontando, e ele pregando, ele pregava como que voltava tudo para ele assim. Ele contou isso depois, ele falou assim, foi uma experiência que eu nunca tive, porque era assim, não batia, não ia, não penetrava a igreja, não fluía, e ele começava a falar com Deus. Então, do jeito que eu estou pregando para você, que ele falava com Deus também, ele falava assim, o que está acontecendo aqui? E pregava, Senhor, o que está acontecendo aqui? E pregava. E aí Deus falou com ele, enquanto ele falava com a igreja, Deus falou para ele assim, não é nada com você, é que faz 15 anos que eu não estou nessa igreja. E ela funcionava perfeitamente. Então eu vim falar para vocês que nós não vamos conseguir escrever Atos 29 se Deus não estiver conosco. Já tentamos, não deu certo. Você pode dizer um amém? Então é sobre isso que eu quero estar ministrando, porque nós temos tudo, gente, tudo, e acredite, cada vez está melhor, o local está bom, as igrejas estão maravilhosas, hoje tem telão de LED, hoje tem, né, quem aqui é da época do... Vocês deram risada, eu nem falei o que era. Aquilo que a gente escrevia no negócio transparente, como é que chamava aquilo? Retroprojetor. Não, volta um pouquinho antes, aquele que a gente... mimeógrafo. Olha, está todo mundo perguntando, o que é isso que ele está falando? O que é isso que ele está falando? Né? Gente, hoje é tudo digital, hoje é tudo fera, hoje é tudo, né? Agora olhe para mim. Vou falar com tristeza no meu coração. Mas os enfermos não estão sendo curados. Os cativos não estão sendo libertos. Os perdidos não estão se rendendo a Cristo. E a igreja está cheia. Tem alguma coisa que não bate, né? Então, as igrejas grandes estão se enchendo cada vez mais, as igrejas pequenas estão diminuindo cada vez mais. E não há curas, não há libertações, não há casamentos restaurados, não há jovens se rendendo, não há famílias curadas, não há empregos, portas não se abrem. Esses dias eu me assustei em saber que o Rio de Janeiro tem mais de 80% de evangélico. Traficante vende droga e diz a paz do Senhor. Está no YouTube isso? O primeiro texto que eu li diz que antes que Jacó tomasse rumo na vida, antes que a vida dele está dando errado até aqui, está tudo esquisito, está tudo confuso a vida dele, e agora vai começar uma história. Gente, o que eu vou falar agora para você aqui é de uma profundidade que você não imagina. Então, até agora nada, agora vai começar algo. Sabe como é que começa isso? Deus está aqui, eu não sabia. É assim que começa. Deus está, porque se Ele está, fala para alguém assim, vai dar tudo certo. O Senhor Deus estava ao lado dele. É nesse momento que se estabelece algo muito forte, muito firme, algo do qual não vai dar errado. Deus está. Se Deus está, pode ir,
porque a provisão é dele, a palavra é dele, o poder é dele, a direção é dele, o controle é dele, é tudo a ver com ele. Mas o problema é você nem perceber que ele não está, né? Nós hoje caminhamos com Deus e chega um certo momento que Deus vira a rua, a gente segue, continua, e não sente falta, e isso tem a ver com quem não tem uma vida devocional diária, que não acorda com Ele, não fala com Ele pela manhã. Então, por não falar com Ele pela manhã, logo cedo, não sente falta dEle durante o dia, e vai vivendo altos e baixos, erros e acertos, porque em algum lugar você deixou Ele lá, né? O segundo texto que eu li diz que Moisés não abre mão disso, e Moisés fala: se o Senhor não vai estar conosco, é melhor ficarmos aqui, porque não vai adiantar nada. O que vai acontecer daqui para frente sem o Senhor não vai dar certo. Machuca, fere, perde, quebra, estraga, destrói. Mas se o Senhor vai conosco, mar vai se abrir, a água vai dar, a rocha vai dar água, o alimento virá, as coisas vão acontecer, os nossos filhos vão ser abençoados, tudo vai dar certo, porque o Senhor vai estar conosco. E aí Deus dá uma notícia, fala: mas eu não vou mais com vocês. E aí ele fala algo tremendo, ele fala assim: mas como que nós vamos continuar? E como que nós vamos ser reconhecidos? Porque nós só somos reconhecidos porque o Senhor está conosco. Tirando o Senhor do nosso meio, nós não somos nada. E é assim que os outros povos nos conhecem: o povo do Deus do céu. Porque quando esse povo para, a chama para. Os outros povos olhavam e diziam: o Deus do céu está no meio do arraial. Se nós não tivermos isso, seremos presa fácil. Então não nos faça sair daqui, se a tua presença não for conosco. Eu estou gastando um tempo aqui, porque se isso não for importante para você, o que eu vou falar agora não faz sentido nenhum. Eu queria encontrar aqui nesse lugar aqui, sedentos pela presença de Deus. Se eu puder, gente, te indicar livro, eu te indicaria Caçadores de Deus. Levanta a mão, quem leu assim, ó, Caçadores de Deus? Poucos. O que está acontecendo, já eu não sei, eu estou por fora, na faculdade dos Estados Unidos lá, não sei como é que está esse assunto agora, não sei. Mas você acha que eles estão 4, 5 dias lá pedindo dinheiro, essas coisas? Eles não conseguem sair da presença de Deus, não conseguem, porque ela atrai você de um jeito que você não quer. Quer ver? Quem aqui já esteve na presença de Deus e passou mais de 1 hora ou mais de 2 horas e você não percebeu? Quem já esteve? Porque não tem tempo, na presença dele não tem tempo, é infinito. Então, se no teu coração não há um clamor pela presença dele, por ele tem que estar aqui, porque senão tudo que eu fizer tem a ver com doutrina, rotina, costume, hábitos, e não é isso que nós estamos querendo falar. Nós estamos querendo falar de um Deus presente entre nós, provocando coisas, e é impossível não acontecer algo com Deus presente. Alguém acredita nisso? Eu digo ao pessoal que ministra louvor, que no meio da adoração, se a presença de Deus se manifestar, pare tudo, porque Ele não precisa mais de você, Ele já está aqui, agora é com Ele. Largue tudo, saia de cena, é Ele que quer falar, é Ele que quer ministrar. Por exemplo, vou falar algo agora, não sei se você acredita assim. Ele me colocou aqui,
e falou para mim: fique aqui e vai falando, porque eu quero andar no meio da igreja. E está andando no meio da igreja. Então, se isso assim não faz sentido para você, e por favor, isso não tem nada a ver com ser pentecostal, tradicional, carismático. Isso tem a ver com a realidade. É Ele presente. Deus está conosco. E nós tínhamos que abrir as portas e falar para Ele: se o Senhor não vai estar aqui, nós não queremos estar aqui. Eu trouxe a minha casa para estar com o Senhor. Eu trouxe os meus filhos para estar com o Senhor. Nós tínhamos que vir como que desesperados pelo Senhor. Por favor, faz 39 anos que eu entreguei minha vida a Cristo. Esse ano completo 25 anos que estou pastoreando a igreja de Deus. Ver uma casa de macumbaria, com carros na porta, filas de carros na porta, por pessoas que não fazem ideia o que é aquilo, mas querem algo, querem ver algo que não encontraram dentro da igreja, que entram dentro de uma igreja desesperados por ver algo e não vem nada. E aí alguém diz: mas ali toca um atabaque, e ali quando toca um atabaque, alguém dá uma girada e algo acontece, vamos lá. Mas deixa eu falar para você, Deus está restaurando uma realidade no meio da igreja. Estarei entre o meu povo, e Ele no meio do povo. Atos vai ser escrito, atos apostólicos vão ser escritos, porque Deus está no meio da igreja. Ok, era isso. Agora sim, estuda comigo agora. Eu quero falar de alguns sinais que revelam que Deus está conosco. Sem isso, eu vou te dar uma dica clara agora, que sem isso, Deus não está operando ali. Deus, muitas vezes, e se você puder entender agora, entenda isso. Deus, muitas vezes, Ele chega num determinado lugar, e talvez por uma compaixão, ou talvez por uma pessoa ali que está intercedendo, clamando, Deus, Ele dá um sopro da sua presença, e Ele sopra no meio do salão, e algumas pessoas, uau, e tal, mas deixa eu te falar algo, é só um sopro da presença dEle, porque se Ele entrar no lugar, ninguém fica de pé. Se Ele entra, o peso da glória dEle, nós não suportamos. Todos nós iríamos pedir perdão dos nossos pecados. Todos nós iríamos nos arrepender. A presença dEle no lugar. Então tudo que temos muitas vezes é um sopro, é um relance da sua presença. Porque se Ele parar, não acaba o culto. Quem quer sair da presença dEle? Ninguém. Alguns sinais, tá bom? Vem comigo, diga um amém aí, vai. Amém. Ok, vamos lá, primeiro sinal aqui, ó. Comunhão. Atos capítulo 2. Versículo 1, 44 e 46. Comunhão. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das reuniões com alegria e humildade. Foi isso que aquele homem procurou na igreja e não achou. Foi isso que ele estranhou quando ele chegou lá, porque na Bíblia falava uma coisa e quando ele chegou lá ele não conseguiu achar isso, ele não enxergou, e ele se sentiu perdido, perguntando: será que eu estou na casa certa? Será que eu entrei no lugar certo?
porque ele não entendeu o que estava acontecendo ali. Deixa eu falar algo para vocês. A realidade de Atos capítulo 29 passa, escrever, dar continuidade, passa por Deus estar conosco. Sinal que Deus está conosco é comunhão, porque Ele é a aliança que nos une. O que nós temos hoje? Deixa eu explicar para vocês isso. E nos contentamos com isso, e muitas vezes temos que tolerar isso. E eu falo como liderança pastoral, e muitas vezes você tem que engolir isso, e olha, vamos embora, porque senão você nem tem igreja. Porque a maioria das pessoas que chegam na igreja, elas dizem assim: pastor, posso frequentar aqui? Pode, mas pastor, eu quero ficar no meu canto. E a igreja, então, o culto se tornou um coletivo de eus. Tem um eu ali, um eu ali, um eu aqui, que não se liga, não se conecta, não tem uma comunhão. Então o culto hoje é um ajuntamento de pessoas, uma aqui, uma ali, outra aqui, outra ali, outra ali, quando na realidade nós somos membros uns dos outros. O que é comunhão? É um encontro de nós, não tem mais eu, somos nós. Não tem mais um nome, tem a igreja de Cristo, e Ele está na sua igreja, e era um, e o coração e a alma dos que criam. Alguém está entendendo? Diga um amém. Então, por que assim, Deus não quer estar? Porque Ele é pastor de um rebanho. Então, quando eu não me ligo ao meu irmão, quando não há identidade, quando nós não estamos unidos, quando a igreja não se une de tal maneira, não se liga, o que a palavra de Deus diz? Quando estiverem, ali eu vou estar, eu quero estar, né? E 1 João capítulo 4, versículo 12, 13 e 16, não tem como continuar escrevendo Atos capítulo 29, se a igreja não for uma. Deixa eu falar algo aqui para vocês aqui. Eu vou falar sobre isso na terça-feira. Nós já tentamos continuar escrevendo os atos apostólicos, e vieram pessoas antes de nós extraordinárias, vieram antes de nós, homens que esse mundo não é digno. Passaram por aqui pessoas aqui que deram a sua vida, fizeram coisas extraordinárias, Deus usou poderosamente, pessoas assim, quebrantadas, pessoas entregues, pessoas que pregavam para multidões, tal, só que essas pessoas morreram. Tudo se desfez. Sobrou pouco da história. Deixa eu falar para você. Agora, Atos vai ser escrito não por uma pessoa mais. Não espere mais um ungidão. Não espere mais um ungidão. Deus não vai trabalhar mais assim. Deus vai trabalhar agora com um corpo, com uma igreja, na multiforme graça de Deus. Tem todos o mesmo dom? Então o seu dom completa o meu. É uma igreja unida que vai se transformar numa obra muito grande. E quem é o maior entre nós? Cristo, que é o cabeça da igreja. Você entende isso? 1 João capítulo 4, versículo 12, 13. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco.
E o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu do seu Espírito, e nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive em amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com Ele. Hoje nós fazemos uma força muito grande para ter a presença de Deus num culto. Você não imagina o que nós fazemos, irmãos, para ter a presença de Deus num culto. O Roberto vai coivar uma hora mais cedo lá, que o Roberto estava aqui, gente, cadê ele? Temos que ir lá, tem que interceder, sobe numa salinha, aí um grupo ora, o louvor chega mais cedo. Hoje nós fazemos uma força, gente, assim, aí a gente escolhe música, você tem que escolher aquela música, sabe aquela da rádio? Deus proverá, fiel, amém. Você tem que escolher a música, que é aquela que todo mundo vai cantar, e que todo mundo está cantando, então a gente acha que Deus está no lugar, está no mover. E se fizer aviãozinho, aí é isso aí, ó. Então nós fazemos uma força hoje, gente, é muito simples, é só nós nos unirmos, Deus se manifesta no meio do louvor da sua igreja, simples assim. Alguém diga um amém, diga. Todo esse esforço, todo esse dinheiro que nós gastamos, tudo isso que a gente se matou para tentar um pouquinho da sua presença, para alguém dizer assim: pastor, que culto maravilhoso. Nem sabe como é que nós estamos até esgotados, que a gente parece que a gente ficou girando uma corda ali, ó, sabe, para os outros ficarem pulando, a gente ficar dando corda para os outros pular, para alguém falar assim: ai pastor, fui tocado. Aí 200 pessoas, 3 são tocados, o resto normal. Simples assim. Se nós nos unirmos, se nós chegarmos num horário e nós não formos mais eu, mas formos nós, simples, não precisa ter microfone, não precisa ter instrumento, não precisa ter projetor, não precisa ter nada. Deus está na casa, e se Ele está na casa, eu me torno completamente inútil aqui. Ele não precisa de um pregador, Ele vai falando de cadeira em cadeira, cadeira em cadeira, cadeira em cadeira. Eu correria e sentaria aí onde você está e falaria: fala comigo, porque Deus está no meio da igreja. Puxa, diga que você está entendendo isso. Então, se você ainda continua resistindo a isso e dizendo: pastor, eu gosto da igreja, mas eu não quero, eu quero ficar. Deixa eu te falar, você está se tornando algo impeditivo para uma presença ainda maior de Deus, porque a presença maior de Deus passa por uma aliança, quando nós deixamos de ser eu e passamos a ser nós. Esses dias atrás eu ouvi algo lá na Carisma, assim, que me incomodou, porque a igreja, vamos supor que um culto agora aqui, né, está aqui assim, tem muita gente lá atrás, ó, eles não quiseram sentar com vocês, não acreditaram que vocês tomaram banho. Pode olhar para eles, pode olhar, olha lá, eles estão assim, falaram: não vou não, porque o pessoal jogou bola. O pessoal de acampamento não toma banho, não, só toma banho no final, na terça. Estou brincando, gente. Mas o ideal de um culto passa o seguinte: tem lugar aqui do meu lado, senta aqui do meu lado, vem aqui, vamos estar juntos, senta aqui no meu lugar, passa por uma comunhão, passa por uma recepção, um tratar, uma aliança, passa por orarmos juntos, e nessa manifestação Deus está. Qual que é o sinal então? Primeiro aqui, comunhão.
que nós estamos lutando contra. Gente, nós não temos comunhão nem com as igrejas aí, nós não falamos com os outros. Nós não falamos, porque não é da nossa igreja. Que igreja é essa? Que igreja é nossa? Nós não temos igreja. Quem tem igreja é Ele. Então nós vamos quebrar tudo isso, desfazer tudo isso, gente, porque está muito pesado, está muito difícil. Um culto hoje está muito difícil. É um esgotamento. Fazer um culto hoje, gente, é quase um esgotamento, porque é muita coisa, é muito microfone, é muito som, é muita luz, tem que ter fumaça, tem que tudo funcionar na hora certa. Na hora que canta, aparece uma luz lá atrás. Tem que ter o perfume aromatizante. E aí a pessoa entra e sabe o que ela fala, querendo elogiar a gente? Puxa, nem no shopping é igual. Eu estou querendo ser shopping. E a gente está se concorrendo com o shopping center. Puxa, gente, eu falo com uma tristeza no coração que você não imagina a dor do meu coração. Porque um culto teria que ser um ajuntamento de nós. Aonde não há grego, não há judeu, não há rico, não há pobre, não há branco, não há preto, não há cabelo e não há pouco cabelo, não há gordo, não há magro, não há corintiano. Aleluia, viu? Há palmeirenses, né? São paulinos, há santistas. Eu esperei ele falar aleluia primeiro para depois continuar. Ok, vamos lá. Sinal de que Deus está conosco. Sinal de que Deus está conosco. A manifestação do poder de Deus. De que Deus está conosco. Atos capítulo 2. Lembra que a gente está assim numa busca. Começamos agora, isso é claro, leva uma ideia para ela pegar hoje na nossa mente, ela leva um prazo muito grande, né? Porque nós temos uma cultura e desfazer uma cultura, desconstruir leva muito tempo, não é fácil. Nós temos muita informação. Antigamente era mais rápido porque tinha pouca informação. Nós temos muita informação. Então desconstruir tudo isso leva muito tempo. Nós estamos começando algo de que tudo hoje como igreja de Cristo, para nós é muito sério, é escrever Atos 29, cada atitude, cada ação, cada manifestação, cada assim, coisa ainda que pequena que aconteça, Atos capítulo 29, versículo 1, alguém pode dizer amém? Amém. Mais simples. Pastor, meu vizinho foi na igreja e ele disse que nunca iria entrar numa igreja. Atos 29, versículo 1. Não, pastor, mas ele não aceitou Jesus ainda. Então, mas isso é Atos 29, versículo 25. Espera para você ver. Batismo dele, Atos 31. Vocês estão rindo, gente? Toma posse. Amém. É assim que será. Manifestação do poder de Deus, Atos 2, 2 e 3. De repente veio do céu um barulho que parecia um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Se Deus não está, se falta a presença dEle, por favor, olha aqui para mim. Eu estou abrindo meu coração com você, e eu sei que eu vou dar um tiro no pé, algumas coisas que eu vou falar aqui, porque eu vou falar contra mim mesmo, mas é real. Se Deus não está, eu tenho que ser muito habilidoso, eu tenho que ser um cara muito bom, eu tenho que ter uma performance. Aliás, deixa eu falar para você, Deus não age com performance, Deus age com instrumentos.
Então, sem a presença de Deus, eu tenho que ser um cara aqui que tem uma habilidade, uma postura, um jeito, uma história, fugiu a palavra agora assim, uma facilidade de se comunicar. Eu tenho que ser envolvente. Meu irmão, eu já fui em congregações em roça que o cara não sabia ler, não sabia escrever, o cara falou 2 palavras e eu fui tomado pelo Espírito Santo, e eu prefiro mais estar no lugar desse do que uma pessoa que fala grego, hebraico e tal, e Deus não está no lugar. Uma pessoa que não sabe ler e fala, abra a Bíblia aí, Ageu, não sei o que lá, ele nem sabe ler, e ele começa a falar de cor, porque a palavra de Deus está dentro do coração dele, e ele está com Deus, e ele tem Deus. Eu quero andar com alguém que tem Deus, ele tem Deus para dar para mim, do que alguém que não tem Deus, está querendo me dar outra coisa, que pode até ser boa, eu não quero, eu quero Deus. Então nós estamos trocando isso, nós estamos trocando habilidades, jeitos. Foi bom, uau, foi bom, mas quantos foram curados? Quantos foram libertos? Quantos tiveram a vida transformada? Quantos? Deixa eu falar para você, o que Deus tem nos levado a viver no sertão é isso aqui, é a igreja onde Ele está e Ele manifesta poder. É incrível. O que acontece, aí você fala, mas por que acontece isso lá? Não sei, talvez seja porque nós não precisamos. A Heloísa contou coisas ontem aqui, as pessoas corriam para a igreja porque na igreja tinha manifestação de poder. Então a igreja hoje se tornou um lugar de pessoas que não precisam de cura, porque como não vai ter, os enfermos não vão nela, vão em outro lugar. Num culto de sexta-feira que a Heloísa contou, uma mulher chegou com uma caminhonete, com um homem paralisado, sem poder andar, parou na porta da igreja, nunca tinha entrado na igreja, ela só tinha ouvido falar, e ela ligou que igreja é lugar onde Deus cura. Alguém pode dizer amém? Amém. E nós vamos trazer isso de volta. Amém. Igreja é lugar onde Deus cura. E aí ela ligou isso, ela entendeu que a igreja, se é a igreja, algo vai acontecer. E ela levou o marido, parou na porta da igreja, desceu desesperado, entrou no meio do culto e falou, gente, por favor, alguém pode orar que meu marido está lá no carro. Os obreiros foram, pegaram ele no colo, levaram para dentro do culto nosso de sexta-feira, que é de oração. A igreja orou com ele, ele foi dirigindo a caminhonete embora para casa, andando. Agora, dias atrás, na nossa igreja, dias atrás, uma pessoa, cheguei em casa, a pessoa mandou mensagem para mim, dizendo, pastor, eu não sei como é que eu falo isso, então eu vou escrever aqui. Pastor, naquele momento em que terminou a palavra e que nós começamos a orar, pastor, eu vi um grupo de homens brancos cercando uma pessoa da igreja, e eu queria saber o que eles estavam fazendo, porque eles cercaram a pessoa da igreja. Então eu levantei meu pescoço e comecei a querer olhar por que aqueles homens estavam cercando a pessoa lá da nossa igreja. Falou até o nome da pessoa, quem era. Falou, pessoal, cercaram fulano de tal na nossa igreja. Os homens estavam em volta cercando. E eu então comecei a querer ver. E aí eu olhei, pastor, eles estavam operando a pessoa dentro da nossa igreja. Chegou outra mensagem. Alguém dizendo assim, pastor, eu não sei como é que o senhor vê isso, eu vou falar porque eu vi. Pastor, o corredor da igreja, as paredes da igreja, tinham homens brancos enfileirados assim, em volta assim, da igreja. Desculpa, não fique triste comigo, eu acho pouco isso, que Deus pode fazer infinitamente mais. Amém. Deus pode, no momento que a gente estiver adorando, o Espírito de Deus se manifestando no meio da igreja, cegos voltam a enxergar, surdos voltam a ouvir, paralíticos voltam a andar, porque para Deus nada é impossível. Alguém aqui que acredita nisso, diz um amém aí. Eu acredito nisso, e isso não faz de mim pentecostal, só faz de mim alguém que crê. E eu creio que tudo que nós mais precisamos é dele. Uma pessoa escreveu para mim, dizendo, pastor, eu fui curada hoje no culto. Então ela contou
ela falou assim, o senhor não sabe o que era para mim ir à igreja. Ela contou o problema dela, é um problema desconfortável, é um problema, assim, quem tem é desagradável, é desconfortável. Então ela falou assim, 40 minutos para chegar na igreja, para mim era uma luta, um sofrimento. Sair de casa e 40 minutos para chegar era algo assim. Ficar 2 horas na igreja num culto, pastor, era um desespero para mim. Mas naquela hora que o pastor falou, coloque a mão em você e comece a orar, há uma cura aqui. Aí ela colocou, naquele momento que ela colocou, ela foi curada. E era um problema de saúde daqueles assim que, puxa, a vida é desagradável. Para quem tem é uma coisa assim. E ela falou, pastor, nunca mais, eu fui curada. Deixa eu falar para você, se prepare. Isso vai começar a acontecer. Amém. Porque vai escrever Atos 29. E eu preciso falar repetidas vezes isso. E isso não tem a ver com o pastor da igreja. Não tem, por favor, porque senão vocês vão projetar, dizer assim, uau, agora então, uau, vamos consagrar ele apóstolo. Para. Esquece isso, não é o pastor, é a comunhão da igreja, irmãos. São pessoas orando, são pessoas intercedendo, é gente que está cheia do Espírito Santo, que Deus vai usando no corpo da igreja, na multidão da igreja. E isso é muito forte, é muito forte. Você crê nisso? Então essa manifestação do poder de Deus, nós precisamos buscar isso. Outra coisa que é um sinal, eu estou no retiro, não estou olhando o horário, na igreja tem um relógio atrás, aqui não tem relógio, tem que terminar, né? Outro sinal é o nosso modo de vida. Nosso modo de vida vai denunciar se Deus está conosco ou não, né? Porque o discurso é um, mas a prática é outra, não bate. Não bate, as pessoas não conseguem enxergar Deus, né, no que elas olham e veem no modo nosso de vida. A pessoa entra, ela leu uma coisa e quando ela vai ver, não bate com o que ela leu. Então, nosso modo de vida. Em Atos capítulo 2, versículo 43 a 46, quem tem na Bíblia? Vocês estão com Bíblia? Não, né? Tem? Alguém tem na Bíblia aí? Alguém tem na Bíblia assim, Atos capítulo 2, 43 a 46, e tem um subtítulo aí em cima aí, tem algo escrito assim, antes de começar o texto? A comunhão dos cristãos. Quem tem outra coisa? Como viviam os convertidos. E quem falou isso? Olha lá. Como viviam. Era esse modo de vida. Agora, preste atenção, nós não podemos inventar atos. Nós não podemos, gente, se a gente fizer isso, nós vamos cair num erro terrível, se a gente achar que vamos inventar agora o Atos 29 da carícia. Não existe isso. Existe o que já estava lá, a gente só tem que continuar. Senão a gente está pensando que está escrevendo uma outra. Não pode. Nós temos que pegar o que tem lá e dar sequência nele, continuar. Que não vai ser na Bíblia capa preta, vai ser na minha vida. Amém. A pessoa vai ler a Bíblia e vai continuar olhando para mim. Então o texto diz assim, fala assim, a vida dos primeiros cristãos, o modo de vida deles era assim. E por causa desse modo de vida, Deus tem prazer de estar no meio desse povo assim. Alguém pode dizer amém? Onde não há discórdia, onde há amor, onde há suporte, onde há compaixão, onde nós somos iguais. Sabe a única igreja que Jesus foi? Sabe a única igreja que Jesus foi? A de João Batista. E aonde que era? No deserto. E todo mundo era batizado aonde? O rico e o pobre. Se o cara era muito rico e ele queria ser batizado na banheirinha do Rio Jordão, podia? Não. Era todo mundo igual. Foi a única igreja que Jesus foi. Essa aí, eu vou lá. Essa eu gostei. Ele quis ser batizado nessa igreja. Gostei demais. Essa igreja é maravilhosa. Todo mundo igual, todo mundo se trata bem. Era esse modo de vida.
Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão, e participavam das refeições com alegria e humildade. Era o modo de vida. Então, escrever Atos capítulo 29 passa por uma mudança no modo de vida. E é incrível, eu falo para você, porque nós como igreja queremos e ansiamos pela Nova Jerusalém celestial. Nós ansiamos pela igreja do céu, porque lá na Nova Jerusalém, no céu onde vamos estar, nós vamos sentar todos numa mesa. O que não fazemos aqui, lá no céu nós vamos fazer. Não tem como, se não é a realidade aqui. Aliás, deixa eu falar para você, nós estamos atrasando a Nova Jerusalém. Não estamos preparados para ela. A hora que nós começarmos a entender isso, esse modo de vida, onde tudo é de todos, sentar na mesa para nós, onde nós não julgamos, onde nós achamos que quem está mais errado é o que tem que mais participar, precisa mais ainda, onde o membro que tem menos, que é menor, vale mais. Esse modo de vida. E qual o modo de vida que eu quero ministrar aqui? O repartir. E isso tem que voltar a ser prática. E repartir, preste atenção, fala em tirar de você e dar para outro. Repartir é isso, porque a igreja tentou fazer, a igreja tentou viver o mover, a igreja tentou fazer um monte de coisa, mas ela tirava de outro lugar para dar. Não pode. Atos 29 se escreve quando você vai tirar de você e vai dar para alguém. Então vai ser uma multiplicação de uma ação tremenda de Deus no meio da igreja. Aonde então eu quero ser abençoado para ser abençoador. Eu já estou assim já, se Deus deu algo, é porque Ele vai usar. Começa a mudar, você começa assim, você foi abençoado no culto, você já está assim, uau, Deus vai me usar essa semana. Você já fica olhando para saber onde é que é. Deus falou comigo. Essa palavra que Ele me deu, Ele vai querer que eu fale para alguém, só tem que ficar procurando quem é. Então esse modo de vida parte por repartir, tirar de você, vai tirando de você e vai dando. E quanto mais você tirar de você, mais você se enche, mais você vai ter. Então você vai se tornando só fonte, só celeiro. Então cada vez que você se esvaziar, se der, mais vem sobre a sua vida. É um modo de vida, onde não havia necessitados. Por que não havia necessitados? Porque a igreja repartia. Gente, eu estou com medo de estar falando uma utopia aqui, vocês estarem me olhando e falando assim, uau, o pastor está empolgado para caramba. Não estou empolgado não, de verdade. Eu estou buscando algo. E creio que Deus está nos dando isso. E vai ser contagiante isso. Vão querer saber o que nós estamos vivendo. O que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá? E aí nós vamos dizer, mudamos o nosso modo de vida. Viramos a chavinha. Só isso. Porque a parte mais importante é ter Deus no lugar. Se Ele não está, esquece. Não precisa cantar 4 músicas, 5 músicas, não precisa. Não precisa uma pregação, não precisa. Porque se Ele está no lugar, as pessoas são tocadas, ministradas, Ele supre necessidades. Você acredita nisso? Vamos terminar. Gente, como provocar isso? Como provocar se mover, essa coisa tão gostosa aqui? Eu termino agora com essa palavra aqui. Deus conosco, Deus está conosco, né? Porque senão é só uma ideia, é só uma visão. Aí você vai falar assim, nossa, Guará está numa visão. Guará não está numa visão, Guará está numa palavra que Deus tem dado, né? Aquele pessoal do retiro lá, foi passado uma ideia. Não é uma ideia. Deus tem nos dado uma palavra desafiadora
aonde quer que nós estejamos, nós vamos escrever Atos 29. Comece a anotar cada coisinha que acontecer, porque é um versículo que você está escrevendo na história e para a eternidade. Crê nisso? Nós não vamos desperdiçar nada. Nós vamos inclusive contar as sobras, para saber se deu 12 cestos cheios de pão. Porque multiplicar nós sabemos que vai. A gente só quer saber quanto vai sobrar. Crê nisso? Termino. Primeira coisa, vamos provocar isso. Gente, vamos restaurar a adoração na igreja? Vamos. Mais simples, mais verdadeira, mais sincera. Fala para alguém do lado assim: se você adorar, vai ficar melhor. Adore. Adore. Agora olha só, não vamos estabelecer modelo não, tá bom? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque tem gente que acha que para adorar, para estar mesmo adorando em espírito e em verdade, tem que quando na realidade tem alguém que está assim, ó, e está adorando. Acredita nisso? Então não adianta você virar para a pessoa do lado e falar assim: irmã, você não viu o pastor falar? Adora de verdade. Ela está adorando. Você não se meta nisso, porque você criou um método, uma maneira, um estereotipo aí você criou, porque tem que não precisa, não precisa. Mas se acontecer com você, louvado seja, trema dos pés à cabeça que eu estou dentro, ok? Pode pular, fala o que você quiser, só respeita quem está ali e também está numa adoração tão verdadeira, tão sincera, tão profunda, que você nem imagina o que é isso. Segundo Crônicas 5, 13, 14, os que tocavam trombetas e os cantores se uniram. O que eles fizeram? Se uniram, como se fossem. Não é um coletivo de eus, não pode ser isso. Tem que ser um só, em uma só voz. Tem que ser assim, você, pastor, mas eu não estou bem, querido, mas eu preciso de você hoje. Adore a Deus comigo. Por quê? Porque Deus vai estar no nosso meio, né? Por favor, entra nesse lugar, me ajuda. Nós temos que adorar, sabe por quê? Porque enfermos vão ser curados. Não tem nada a ver conosco. Você não está bem, meu irmão? Não tem nada a ver contigo. É uma outra pessoa que entrou aqui e vai ser curada. De você o Senhor já está cuidando de todas as coisas. Não tem nada a ver contigo. Pastor, mas olha, eu vim brigado hoje, eu não sei, não estou. Meu irmão, adore. Porque se Ele manifestar a presença dEle aqui, todos nós vamos ser abençoados, né? Para louvar da graça ao Senhor, ao som de trombetas, símbolos e de outros instrumentos de música, todos levantaram suas vozes para louvar da graça ao Senhor. A letra do hino era a seguinte: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Naquele momento, desceu uma nuvem e encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar o seu trabalho, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Quem que é isso? Passa por um modo de vida. Qual é? Repartir, comunhão, comunhão, comunhão. Nós temos que buscar isso. E por favor, eu não tenho tempo para isso, não vou esticar muito. E são coisinhas pequenas, irmãos, que aí vem alguém aqui na frente, quase que um animador de festa, ter que ficar levando a igreja, vira para a pessoa do lado, cumprimenta o seu irmão, saúda o seu irmão com a gloriosa graça. Eu não sei falar isso, gente. Esse dia eu fui numa igreja, preguei, e o pastor falou assim: termina com a bênção apostólica. Eu falei: qual que é essa? Ele falou: aquela uma. Mas qual, meu irmão? Me ajuda aí, que eu não sou disso aí, né? Que o grande amor de Cristo, e a graça, e aquilo, a graça. Eu já falo: gente, vão em paz, Deus abençoe vocês, sejam felizes em nome de Jesus. Né? Isso passa, meu irmão. Você entrou nesse lugar aqui, é lugar da manifestação de
Deus, não é clube, é casa de adoração. Então passa por procedimentos, modo de vida simples. Cumprimenta o teu irmão, recebe o teu irmão, saúda o teu irmão, dá um ósculo santo em nome de Jesus. Tem gente olhando para mim perguntando: o que é isso, pastor, que a gente faz? Tasca um beijo. É isso aí. E a hora que nós estivermos desse jeito, a presença de Deus vem no meio do salão. A Eloí te contou algo aqui. Ela falou assim, que 40 pessoas aceitaram a Cristo num culto. Sabe que momento foi isso? Quando começou o louvor. Começou o louvor. A banda tocou, começou a tocar. O pastor interrompeu o louvor. Foi para frente, interrompeu o louvor, pediu 1 minuto, interrompeu. E falou assim: gente, quem quer aceitar Jesus Cristo hoje? 40 pessoas saíram do lugar, vieram à frente, aceitar Jesus. Não tinha tido a pregação, só tinha cantado uma música, não tinha nada. Mas a presença de Deus era tão forte sobre o lugar, que não tinha como se render aquilo. Era lançar hate. As pessoas já estavam entregues, né? Então passa por isso, nós precisamos adorar, precisamos ter comunhão. Outra coisa, ore, fala para a pessoa lá assim: volta a orar. Você pode falar para outra pessoa assim: volta a orar, irmão. Tem gente que agora está falando assim: nossa, eu falei isso para ele, eu mesmo não tenho orado. Foi por isso que eu provoquei. Fala mesmo, ore, vamos orar, né? Atos 16, 25, 26, mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam, e de repente o chão tremeu tanto. O chão tremeu tanto é uma manifestação do poder que é provocado por oração. A igreja orou. A igreja orou, as portas das prisões se abriam. A igreja orou. A igreja orou. A igreja orava, a igreja orava, a igreja orava, a igreja orava, a igreja orava. Muita oração. Muita oração. Olha, só os antigos sabem isso. Os mais novos nem faz ideia que eu estou falando. Olha lá, muita oração. A gente sabia, era assim antigamente. Era assim antigamente. Gente, houve um tempo que eu parei com vigília. Parei. Porque eu não orava, eu tinha que ficar animando as pessoas para a vigília se estender. E estava nos 15 minutos. 15 minutos tinha gente olhando para mim, como que perguntando: o que eu faço agora? E eu tinha que inventar coisa. Falar: agora olha para o seu cunhado. Cunhado, pastor? Ué, já passou 15 minutos, ora pelo cunhado. Aí o cara orava, dá 17 minutos, ficava olhando para mim, ficava esperando: o que eu faço agora? Ora pelo seu vizinho. Mas não gosto dele, então ora pelo da direita. Então, ora, vai orando. Gente, era 1 hora de vigília, eu estava morto. Nós somos uma vigília que o pastor pôs todo mundo para marchar, cruzando. Então uma turma vinha de lá e uma turma saía daqui. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui? E o pastor, para animar a vigília, gente, para o pessoal não dormir: vamos, vocês vão atravessar o salão orando. E aí, vamos orando. Gente, meu Deus do céu, você imagina o cara com sono, trombando no outro, para a gente tentar algo. Se a presença de Deus está no lugar, deixa eu falar para você, você não vai querer sair. Eu sei disso. É muito triste, irmãos, tem hora que parece que o culto tem que acabar, porque a gente não está sentindo nada, então quer ir embora. Mas quem está sentindo não quer ir embora. Quem está sentindo fala: eu perco tudo, mas eu preciso ficar aqui mais um pouco. Eu preciso, tua presença é tudo que eu quero aqui, né? Por último, busque.
Busque a sua presença. Eu só quero a tua presença. É só isso que eu quero. Busque a sua presença. Busque a sua presença, né? Tenta imaginar, me ajuda agora, tenta imaginar, cria no seu imaginário uma reunião em que viriam pessoas sedentas, irmãos, chorando, desesperadas por estar com Deus, não querendo outra coisa, não quer nem saber se tem luz, não quer saber nada disso, só quer estar na presença. Eu falo lá na igreja, lá, às vezes até alguns irmãos me criticam depois, assim, porque eu falo isso. Eu sinto uma falta, gente, vocês não imaginam, eu sinto uma falta, às vezes, de ir nessas congregações da roça. Nossa, eu sinto uma falta de ir nesses lugares assim, que a presença de Deus é tão forte, mas tão forte. Os irmãos são tão simples, mas tão simples, cara. O café é cheio de açúcar. Nossa, você bebe aquele café, parece um melado. Mas a presença de Deus é tão forte, mas tão forte. Eu fui pregar numa igreja de Bambu, que ficava entre Cachoeira e Cruzeiro, Estrada Velha, uma igreja de bambu, feita de bambu. E eu fui pregar, quando eu cheguei lá assim, e eu falei, nossa, o que eu vim fazer aqui, né? E olhando os irmãos, aí dava oportunidade, né? Deram oportunidade até para quem não queria. E aí deram oportunidade para uma mulher, ela foi para frente com um cassete e falou, saúde da igreja com a gloriosa paz do Senhor. Eu não sei falar isso, né? E eu agradeço a oportunidade. Eu quero que os irmãos fiquem em espírito de oração. Quando fala isso, gente, eu sei que é ruim, o negócio é ruim, que a igreja tem que ficar orando, que a coisa é ruim. E aí eu fechei o olho na hora, falei, não quero ver isso não. E aí apertou o playback lá, o ritmo, você já sabia que o ritmo, falei, meu Deus do céu. A mulher começou a cantar, gente, e ela cantou assim, o varão chegou, o varão está aqui. Eu pensei que eu fosse morrer. Aquilo me pegou de um jeito, quando ela cantava, o varão chegou, o varão está aqui. Gente do céu, estou falando aqui para você, eu achei que eu fosse morrer naquele dia. Meu corpo foi tomado de um jeito, que assim, eu fui espremido. Eu não abri o olho por nada, por nada. Tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Uma mulherzinha simples, playback, cantando, o varão chegou, o varão está aqui. Eu trocaria tudo isso para estar mais 15 minutos naquele lugar. Eu trocaria, por estar 15 minutos ali naquele lugar, sair dali dizendo, eu estive com ele. Eu trocaria uma igreja luxuosa, estrondante, eu trocaria, por estar num lugar. O salmista chega a dizer, porque vale mais um dia na tua presença do que em qualquer outra parte. E ele ficava com uma inveja, e ele fala assim, bem-aventurados que habitam em tua casa. Ele no palácio, e vendo os levitas cuidando da lâmpada na tenda, e a presença de Deus lá, e os coraitas adorando, e ele num palácio luxuoso, com empregados sem Deus. E ele falava assim, eu queria estar lá, eu trocaria tudo por estar lá, na tenda do encontro, porque é lá que ele está. Vale mais um dia nos teus átrios do que em qualquer outra parte. Prefiro estar à casa do meu Deus do que habitar as tendas da impiedade. Busque a sua presença. Atos 29 só será escrito com pessoas cheias da presença de Deus. Aí não vai ter mais homem, mulher, sabe, irmãos, poderosos, ungidão, tem mais, esquece. Nós vamos ver pessoas assim, muito simples, cheias do poder de Deus.
com uma manifestação tremenda. Pessoas que falam, Deus honra o que ela fala. É profeta. Deus está no meio da igreja. Desculpa se você não queria isso, porque é isso que eu quero. É isso que o meu coração anseia. Eu troco, de verdade, eu troco. Um lugar estrondoso, maravilhoso, telão, eu troco, qualquer coisa eu troco, por um lugar simplesinho, pequenininho, apertadinho, que Deus esteja ali e pessoas sejam curadas, libertas. E a pessoa vem ali dizendo: nunca eu entraria numa igreja. Ela entra ali, ela quer, eu quero Jesus, e se rende aos pés de Cristo. Eu trocaria, faço, porque eu só quero estar onde Ele está. A sua presença vale mais que tudo, vale mais que o ouro, vale mais que a prata, vale mais que o alimento, vale mais que qualquer outra coisa. Atos 29 vai ser escrito por um povo que tem sede e fome da sua presença. Eu não sei se eu peço para você ficar de pé ou de joelho, não sei. Fica como você está então.